Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui no 11º tema, o antepenúltimo tema aí dessa série, onde estamos estudando o livro de Salmos. Hoje nós vamos estudar sobre anseio por um Deus em Sião. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse Monte Sião, que foi usado aí pelo salmista, pela Bíblia inteira, como sendo uma referência ao trono de Deus, aonde Deus habita. Temos o Sião literal, Sião profético e aí muitos metafóricos. Vamos aprender um pouco mais, tanto no livro de Salmos, como também nos textos derivados que o autor da lição, a autora da lição traz para nós. Beleza, pessoal? Nós não teremos a participação ainda do Ricardo, ele ainda está dodói, mas graças a Deus o Alexandre sarou. Eu estou vivo aqui respirando sem ajuda de aparelhos e o Marcos André também, graças a Deus, também está vivo. Então, louvado seja Deus por essa força, por essa disposição que Ele nos dá de estarmos servindo a Ele. Beleza, pessoal? Não esqueça, você também, dá uma força aí no canal, se inscreva, é muito importante que você se inscreva no canal, acione o sininho para você receber os alertas de todos os vídeos que nós lançarmos e também, se tiver um tempinho, peço que você comente, É muito importante você interagir com o conteúdo, isso vai promover ele dentro aqui da plataforma. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, vamos conferir então aqui a sua participação aqui no nosso vídeo, seção dos comentários. Temos as Olimpíadas dos comentários, os 3 primeiros a comentar no pódio. Nessa lição, que foi a 10ª lição, temos aqui a Regiane Alves, sempre comentando conosco, em primeiro lugar no pódio. Depois veio aqui a Josefa Ascenso, também sempre comentando. E também a Luísa Patrícia. Acho que é a primeira vez que a Luísa Patrícia está no pódio aqui comentando conosco. Obrigado a vocês três e a todos que comentam. Vamos lá então conferir os comentários de cada um aqui. Temos muitos comentários hoje, pessoal? A Regiane Alves diz assim: olá, boa tarde, irmãos do canal Entre Linhas. Feliz sábado, Regiane, obrigado aí pelo seu apoio. Também a Josefa Ascenso: amados e muitíssimos especiais e importantes para Deus, gratidão por vocês existirem. E ela deixa o CCC, que é o curtido, comentado e o compartilhado. A Luísa Patrícia: gente, que lição linda essa lição 10, foi mesmo, É tão bom aprender mais sobre Deus e que seja abençoado este ministério. Amém, Luísa, muito obrigado. E realmente as lições que Deus tem nos trazido são muito preciosas, Quem não estuda perde, povo? Vamos lá. Genésio Mioto, esse é outro parceiro que está conosco aqui todos os vídeos. Ele diz assim: boa tarde, meus amigos, cheguei um pouco atrasado, mas estamos aqui para participar desta lição muito importante, que vem falando de Sião. A 11ª lição, ele já traz o tema. No tempo do povo de Israel, o Monte Sião era o lugar onde se adorava a Deus. Só que o Salmo está falando que almeja estar com o Senhor em Sião. Este Sião que o salmista está falando é a nova terra, onde todos nós vamos estar para adorar a Deus. Isso aí, o Genésio Mioto já resumiu, fechou aqui, a sinopse da lição. Obrigado, Genésio, pelo seu carinho e por dedicar tempo, para escrever isso que eu sei que, o que nós temos de mais valioso nessa vida, pessoal, é tempo. Tempo. Tem gente que tem $1 bilhão, mas só tem às vezes 1 mês ou 2 meses de vida. Então não adianta, o que nós temos que ter é vida, é tempo de vida. Lições fortes da Bíblia. Olá, meus queridos irmãos. Que o nosso Senhor, bom Deus, sempre abençoe vocês todos. Amém, obrigado. Bom estudo a todos e boa semana também para vocês, e deixa aqui um coraçãozinho. Cleolírios Pereira, Cleolírios também sempre participando conosco, Cleolírios? Feliz sábado, meus amados irmãos, orando pela saúde aqui do Alexandre e do Ricardo. É isso aí, Cleolírios, continue orando pela saúde dos dois, principalmente agora, do Ricardo, que quando não é dengue é Covid, quando não é Covid é gripe, é resfriado, mas que Deus vá cuidando dele. Temos também aqui Valmir Júnior, comentário do Valmir Júnior, que agora, ele voltou, ele andou ausente, ele falou, mas agora ele voltou, faz uma série de vídeos que ele está conosco aqui, todos os vídeos comentando. Feliz sábado, estou na área, se derrubar é pênalti, mais uma semana com os meninos meio atrasado, mas estamos por aí, Deixa eu perguntar mais alguém, ele faz uma pergunta assim: mais alguém por aí também já foi confundido por dissidente por comentar as coisas aqui do Entre Linhas? Falo isso porque, como estudam profundamente a Bíblia, infelizmente, muitos até se assustam. Já ouvi isso também no canal Adventismo Vivo.
né? Quem segue às vezes começa a questionar, falar algumas coisas, a pessoa fala, esse é dissidente. Pessoal, nós não somos um canal dissidente. Eu sou ancião da igreja, o Alexandre que é pregador, é professor de escola sabatina, o Ricardo também, né, atua do jeito dele, mas estamos todos na igreja adventista, não somos dissidentes, tá, pessoal? A gente, inclusive, é um ministério, claro, leigo, um ministério que nós não temos, assim, vínculo direto com a instituição, justamente para a gente poder colocar algumas opiniões e, né, não ficar dentro somente, né, da doutrina institucional e não da questão da religião. E continua aqui, né? Pois as classes da lição precisam muito de uns entrelinhandos para entenderem mais da lição. Muitos colorem muito a lição, parece um arco-íris, ele coloca aqui. Não que isso é errado, né? Mas que realmente entende o que estudou, acho que escrevi demais. Até mais, mando um abraço aí para a Igreja Adventista de Vera, Mato Grosso. Um beijo, Valmir Júnior deixa aqui. Então, um abraço, um beijão aí para os nossos irmãos aí da Igreja de Vera, Mato Grosso. É Mato Grosso, né? Só Mato Grosso, que não tem Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, né? Não é Rio Grande do Norte. Beleza, pessoal? Um abraço aí para os nossos irmãos. Vamos então agora a Eliene Lúcia. É isso? Eliene Lúcia Dias. Isso. Feliz sábado, Deus continue abençoando vocês. Deus restaure a saúde do Alexandre, do Ricardo e de todos os enfermos. Isso aí, Eliane, vamos orar por eles. Também Maria Rig, olá entre linhas, um abençoado sábado para todos nós. Também temos aqui Adriana Kuhn, olá queridos pastores virtuais. O Lúcio, Marcos, guerreiros firmes e fortes, muito bom estudo da lição como sempre. E estou tentando orar sem pedir nem agradecer, como sugestão do Marcos. Não é fácil, mas eu consegui, diz aqui a Adriana Kuhn. E orando aqui pelo Ricardo, também pelo Alexandre, na lição 11, para que nós possamos estar, né, com o quarteto completo, firmes e fortes. Infelizmente, né, Adriana Kuhn, ainda não estamos no quarteto, estamos em trio aí, mas se Deus quiser estaremos em quarteto na próxima lição. Hashtag fui até a pergunta e o tchauzinho do Lúcio. Hashtag orando pela saúde do Ricardo e do Alexandre. E também a Adriana Kuhn deixa hashtag faz o canal João Cavaco. É isso aí, pessoal. Joivaldo Santos, boa tarde, pessoal do canal. Desejo a Deus que abençoe e conceda melhoria rápida e que todos possam estar juntos aí participando. Feliz semana para todos. Obrigado, Joivaldo, pelo carinho, pelo comentário e também pelas orações. A Adriana Kuhn também fala assim, opa, voltei só para dizer que amei o Morfox. Estou brincando aqui com o aplicativo, né? A ferramenta, o site que eu mostrei na lição 10. É isso aí, Adriana. Divirta-se aí analisando morfologicamente os textos que você tiver em mãos aí. Natalice Santos Araújo, feliz semana, mesmo com a equipe incompleta, o estudo da lição ainda foi muito ótimo, graça e paz para todos. Alexander Ribeiro, lição muito boa, rapaziada. Obrigado, Alexander, valeu pelo carinho, valeu pelo comentário, muito importante. Nilza Amaral, bom dia, bom domingo e uma semana repleta de bênçãos. Que Jesus restaure a saúde do Alexandre e do Ricardo, eles fazem muita falta. Realmente, Nilza, faz muita falta mesmo. Também temos aqui Esmeralda Viana. Boa tarde, estou assistindo, chegando bem atrasada, mas estou aqui e que Deus abençoe vocês sempre com essa qualidade de lição que vocês estão sempre nos proporcionando. Obrigado, sogrinha sempre marcando presença. Josefa Ascencio, louvado seja Deus, que abençoou e permitiu o estudo da lição 10 com dinâmica presença abençoada de vocês dois, do Lúcio e do Marcos, André. Deus continue abençoando esse canal e o seu propósito de evangelização. Melhoras aí para os abençoados e amados por Jesus, o Alexandre e o Ricardo. Beleza? Obrigado, Josefa, deixando aqui sempre um abracinho também. E a Hilda Pinheiro, olá Hilda, mãe do Ian. O Ian também é um querido nosso aqui, um fã do Entre Linhas. Feliz semana, amigos entrelinhanianos. Amamos as explicações do Marcos, as comparações do Alexandre, as fontes do hebraico do Ricardo e os comentários e sinopses do Lúcio. É isso aí, pessoal, sempre junto conosco. Manda um abraço pro Ian, viu, Ian? Um abraço
aqui do Entre Linhas. Sandra Bittar deixando também aquele comentáriozinho especial, e ela diz assim: oi meninos e família Entre Linhas, desejo melhoras para o Alexandre e para o Ricardo com as bênçãos de Deus. Por aqui muitos estão com uma gripe estranha, mas todos em processo de recuperação. Como já foi nos ensinado em lições anteriores, conhecer a história nos auxilia a aprender com os erros e com os acertos. Quem não conhece a história corre o risco de repetir os erros, as dificuldades, os mesmos sofrimentos. Temos a oportunidade de aprender com o mestre dos mestres. Jesus, nosso maior mestre, nos ensina o abstrato de forma concreta. Não existe maior pedagogo. Conhecendo e entendendo a eterna busca de Deus por nós, somos alertados quanto às inúmeras vezes que vivemos situações que poderíamos nos afastar e não sofrer a escolha e as possíveis consequências. Lembrando que temos controle com relação às escolhas, mas nós não temos controle das consequências de nossas escolhas. Marcos destaca a oração. Muito interessante que quando sentimos a presença de Deus e entendemos que Ele é o maior, único, inagualável, infinito, eterno, incompreensível, o Pai é amor. Acredito que nos apaixonamos aproximamos, não apaixonamos. Acredito que nos aproximamos em entender e aceitar que Ele é o Pai. Como Pai, como conversar com Ele? Quando não surgir palavras para falar com Deus, busque somente escutá-lo, diz aqui a Sandra Bittar. Lúcio, o exercício de análise morfológica nos apresenta o quanto é importante o estudo. Com vocês ampliamos nosso olhar e a cada dia só confirma que tudo está conectado com tudo. Só não percebemos por não conhecer. Muito bom, hashtag fui até o fim. Muito feliz e agradecida pela missão de vocês. Deus abençoe e seus familiares sempre. Grande abraço aqui da amiga Sandra Bittar. Marinalva Ferreira também deixa lá de Astúrias, Espanha, um abraço. Olá, meus irmãos em Cristo, estou passando para deixar o meu abraço e desejar grandes bênçãos a todos que assistem esse canal. Um abraço então para a irmã Marinalva, também para a irmã Edna Patrícia, hashtag fui até o tchau tchau do Lúcio. É isso aí, Edna, até o fim lá da lição. Tem um pessoal que só entra na lição, dá um joinha, já está valendo, mas tem gente que realmente digere todo o conteúdo aí do vídeo. É muito edificante estudar a lição com vocês. Vocês dois saíram muitíssimo bem, rapazes. Obrigado. Que o Senhor continue abençoando ricamente a vida de vocês. Gosto muito dos comentários, das perguntas do rodapé que o Marcos André sempre faz, viu, Marcos? Olha a dica aí que a Edna traz para nós, né? E ela diz assim que sempre essas falas do Marcos André fala ao coração dela. Que legal, né, pessoal? Muito, muito especial. E o último comentário que eu tenho aqui registrado para gravar o vídeo para vocês hoje é do Walter Garcia, que também, ó, já está comentando todo sábado aí, hein, Walter? Valeu. Ele diz assim: olá, amigos, sou aqui de Catanduva, São Paulo. Um abraço para os irmãos adventistas, cristãos que creem em Deus e esperam viver no céu. Lá de Catanduva, São Paulo. Um abraço e melhoras para todos que estão enfermos. Espero que já estejam melhor. Obrigado pela dedicação e orientação. Deus vos abençoe. Valeu, Walter Garcia, pela companhia, valeu a cada um pela sua dedicação. Mas vamos ao que interessa, né? Vamos estudar aí Anseio por um Deus em Sião, aprender um pouco mais sobre esse tema com o Alexandre, com o Marcos André, e eu volto também no final com as perguntas para discussão. E, como sempre, é importante buscarmos o Senhor em oração neste momento, antes de iniciarmos o estudo. Oremos. Santo Deus, nesse momento, ó Pai, só queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, não porque somos perfeitos ou porque há um mérito em nós, mas simplesmente pelos méritos de Cristo e pelo Teu amor, a Tua grande graça. Pai, por favor, continue usando aqui o Alexandre, o Marcos André, a mim, as falas do Ricardo também, quando ele está bem aqui gravando. Pai, continue nos motivando a estar cada vez mais próximo de Ti e também da Tua palavra, das Tuas lições. Ajude-nos a entender agora mais essa lição, em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Então chega, Alexandre, recuperado, guerreiro, é com você. Olá, pessoal do canal Entre Linhas, estamos de volta por aqui. Obrigado para todos vocês que me desejaram melhoras. Estava com uma inflamação de garganta bem forte na semana passada. Ainda estou um pouco rouco, mas ossos do ofício, né? Professor, garganta é material de trabalho. E de toda forma, uma satisfação estar aqui para gravar mais uma lição da Escola Sabatina, junto com vocês. Chegamos na lição 11, título dela, Anseio por Deus em Sião. E vai falar bastante dessa Sião, né? Dessa Jerusalém, mas não é apenas Jerusalém. É o monte, é o templo, é a presença de Deus
que torna Sião tão ansiada, que transforma Sião tão desejada, que torna Sião especial. É a presença de Deus. A passagem do verso para memorizar está lá em Salmos 84, verso 2. Diz assim: A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Sábado vem fazendo, como sempre, a introdução da lição. E vem falando ali que nessa semana nós vamos estudar sobre os chamados cânticos de Sião. Hinos alegres, hinos que engrandecem a beleza da cidade de Deus, mas que engrandecem a soberania de Deus, o reino de Deus. Parte considerável desses textos, eles vêm compostos pelos filhos de Corá, que eram músicos que tocavam no templo e que eram guardas das portas do templo. Vamos entender que são pessoas aqui que viviam no templo, que viviam para o templo e que viviam pelo templo. Quando eles louvam, quando eles cantam, quando eles exaltam o templo, eles estão exaltando aquele que é também o propósito da vida deles. Eles fizeram da vida deles o propósito de adorar ao Senhor no templo. É destacado que Sião é um lugar de bênçãos divinas, Sião é um lugar de refúgio, mas Sião também é alegria para toda a terra, não é apenas para os judeus. Acho muito fundamental a gente destacar que não se trata da cidade e nem do templo, mas se trata de Jesus e da presença de Deus. A gente vive no meio evangélico uma idolatria a Israel, né? Acho interessante quando, no meio de, às vezes, eventos religiosos, aparecem figuras segurando a bandeira do moderno Estado de Israel. Ou quando alguém entrevistado afirma que é a favor do Estado de Israel porque eles são cristãos como a gente. O Estado de Israel não é cristão. O Estado de Israel não é nem sombra do que era a propósito de Deus que o povo judeu fosse, de acordo com a Bíblia. Eles não são amigáveis ao conjunto do cristianismo. E boa parte dessa idolatria a Israel, ela vem da compreensão neopentecostal, dispensacionalista, né? A crença de que haverá um arrebatamento secreto, a crença de que não haverá tribulação para o povo salvo de Deus no Apocalipse, e de que será restaurado o reino de Israel para a volta do Messias. Tem muito mais a ver com essa concepção escatológica neopentecostal do que com qualquer atributo de Israel. Então, quando a gente vai ler os salmos de exaltação a Sião, quando a gente vai ler os salmos que estão exaltando o templo, a cidade de Jerusalém, vamos entender. Não é o Israel de hoje, não é a Jerusalém de hoje. A leitura cristã desses textos, ela tem que sempre ser temperada, equilibrada e passar pela figura de Cristo e do amor de Deus. Israel e Jerusalém e o templo não tem nada demais. Jesus falou, em 3 dias eu destruo e reedifico esse templo, se referindo ao próprio corpo. O que é santo, o que santifica o templo é o sacrifício de Cristo. O que torna Jerusalém ou Sião tão desejável é o amor de Deus pelo seu povo e a presença de Deus no templo. Com o véu do santuário rasgado, sem a presença santa e santificadora de Deus, Jerusalém é só uma cidade e o templo só um amontoado de pedras. Lição de domingo. Um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Tem ali o texto de Salmos 84, versículo 1 a 4. Vem falando
que a alma anseia pelos atos, que a carne anseia, que o salmista desfalece. Mas eu acho especialmente tocante para mim quando o salmista fala das aves. Ele fala que o pardal e a andorinha fizeram ninhos. A ideia de um pardal e de uma andorinha fazendo ninhos no templo e encontrando um descanso, e o desejo do salmista de habitar no templo, me passa uma noção de fragilidade e ao mesmo tempo de segurança e aconchego. Nós somos frágeis como um pardal e como uma andorinha. E o lugar de refúgio, o lugar de descanso do nosso ninho é nos braços do Pai, é no colo de Deus, que é representado no texto de Salmos pelo templo. É no templo que nós encontramos segurança, descanso e aconchego. Não de volta pelas paredes do templo, mas pelo ouvido de Deus. É porque no templo o salmista chora no colo do Pai. É porque no templo o salmista é consolado pela presença do Pai. A presença divina, viva no santuário, dá aos adoradores um vislumbre do reino glorioso de Deus e um sabor da vida eterna. Acho muito significativo isso. E o texto lá do pé da lição de domingo, que é Apocalipse 21:3, que diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, eles serão o seu povo e ele será o seu Deus. O templo de Jerusalém prefigurava um momento na história em que a criatura poderia ver e contemplar face a face o Criador. O santuário vislumbra um ofício e um serviço que apontava para Cristo, o sacrifício de Cristo, e para a promessa de uma vida eterna com Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas, disse Jesus. O santuário que nós exaltamos agora, e é importante de volta a isso para não cair na idolatria do Estado de Israel, o santuário que nós exaltamos, o santuário para o qual os nossos olhos se voltam, não é mais um santuário na cidade de Jerusalém. É o santuário celestial, descrito no livro da Carta aos Hebreus. O santuário é o ofício sacerdotal de Cristo em nosso favor, com a promessa de uma vida eterna ao lado dele. É em Cristo que nós fazemos o nosso ninho, que o pardal e que a andorinha encontram segurança e aconchego para a sua fragilidade. Seguindo o texto, lá para Salmos 84, 5 a 12. Bendito o homem cuja força está em ti. O seu coração, são caminhos aplainados, quer dizer, é uma pessoa que anda em retidão. A pessoa cuja confiança está em Deus é uma pessoa que anda em retidão. Ele passa por um vale de lágrimas e faz dele uma fonte. Quer dizer, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio a um vale seco, a um vale de lágrimas, a pessoa que procura e que põe o seu coração e a sua confiança em Deus, a força está em Deus, faz de lá uma fonte. A chuva também enche os tanques e vão indo, cada um aparece perante Deus em Sião. Mais vale um dia nos seus átrios do que 1000 dias ou 1000 anos. Acho muito legal a gente ler esse texto pensando como um peregrino, como alguém que 2, 3, às vezes uma vezes ao ano, se deslocava dos lugares mais distantes de Israel até Jerusalém, muitas vezes por um caminho seco, estéril, árido, muitas vezes levando um animal para sacrificar pelo seu pecado, e que ia caminhando por esse ambiente desértico até Jerusalém, aonde o animal era imolado e o pecador encontrava a redenção.
O caminho é um vale de lágrimas, é um caminho de lágrimas, porque é um caminho de penitência, de arrependimento, de contrição. Mas o destino final é comparecer perante Deus em Sião, é encontrar o perdão e a graça. E aí essa pessoa sai falando do templo: mais vale um dia nos seus atos do que 1000. Porque nesse um dia ele encontrou a salvação, o perdão. A lição de segunda-feira: ore pela paz de Jerusalém. Vamos ler esse texto a partir da ótica do salmista. Jerusalém era o coração de Israel. Era o lugar para onde toda Israel voltava os seus olhos. Era o lugar que representava a identidade étnica, espiritual, profética desse povo. Era para Jerusalém que iam todos nas cerimônias de Páscoa, da festa dos tabernáculos, na festa de Pentecostes. Era em Jerusalém que todo o povo se congregava, se reunia e que entendia que mesmo morando longe, eles ainda eram irmãos de uma mesma nação, tribos de uma mesma família, família de Israel, de Jacó. Orar pela paz de Jerusalém é muito mais do que hoje eu dobrar meus joelhos e pedir pela paz em Israel, no Estado de Israel. Eu oro a Deus pela paz em Israel. Eu oro a Deus pela paz para os pobres palestinos que estão morrendo aos milhares na faixa de Gaza. Eu oro a Deus pelas criancinhas assassinadas nessa massacre, nesse extermínio tão trágico. Eu oro a Deus pelas vítimas de terrorismo. Mas orar pela paz em Jerusalém não se trata de nada disso. Orar pela paz em Jerusalém se trata de orar pelos nossos irmãos de fé, por aqueles que compartilham uma mesma esperança, por aqueles que compartilham conosco um mesmo ponto de encontro, que é o nosso santuário. E o ponto de encontro que é o nosso santuário, meus irmãos, não é a sua igreja local, nem é a igreja adventista. O ponto de encontro que é o nosso santuário é Cristo Jesus ministrando no santuário celestial. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, aonde sobem as tribos. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, vamos para o céu também, para onde as 12 tribos dos 12 apóstolos, dos 12 fundamentos da Nova Jerusalém, vão se congregar um dia. Salmo 122, versículos 6 a 9, fala: haja paz dentro dos seus muros, orai pela paz de Jerusalém. Não é pela cidade, mas olha a continuidade do texto: por causa dos meus irmãos e amigos, direi paz esteja em ti. Shalom. Temos nós orado pelos nossos irmãos? Pelos nossos irmãos em Cristo, que comem de um mesmo pão espiritual e bebem de um mesmo sangue espiritual, que têm um mesmo sacerdote e intercessor? Vamos orar por eles. Lição de terça-feira: Sião, lar de todas as nações. O texto base da lição de terça-feira está lá em Salmos 87. O que faz de Sião um lugar tão estimado? O Senhor ama as portas de Sião, mais que todas as habitações de Jacó. O que torna Sião um lugar tão estimado é o amor de Deus. Não é porque Jerusalém é maravilhosa, poderosa, gloriosa, santa, porque há algo de místico naquele chão. Não é porque eu vou lá pegar a pedrinha, a terra, vou ungir essa terra,
vou colocá-la num vidrinho, vou rezar para aquela terra, vou pegar a água no Mar Jordão, vou lá para me batizar no Mar Jordão. Lá tem pedra, tem chão, tem água, tem mato, tem oliveira. E não é nada disso que é especial. O que é especial é a afeição de Deus. Novamente, o que santifica o santuário é a presença de Deus. É o sacrifício feito lá que anuncia o Cristo. E agora o que santifica o santuário, o único santuário verdadeiramente santo, é o celestial, santificado pela presença do Verbo de Deus. Salmos 87, 3 a 7 aponta para o objetivo de Deus, para o Israel antigo, que infelizmente não foi concretizado em todo o reino de Israel, mas foi concretizado na figura do Cristo. Vem a promessa para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O intento de Deus se concretizou em Cristo, mas não em toda Jerusalém, não em todo Israel. Que intento é esse? Salmos 87, 3 a 7. Farei menção de Raabe, da Babilônia, da Filistia, de Tiro, da Etiópia. O Senhor contará que este homem nasceu ali. Jerusalém não é um presente para os judeus. Jerusalém deveria ser um presente para o mundo. Israel, depois Judá, se fecharam tanto na ignorância de uma ideia ilusória de santidade, na soberba de acreditar que serem judeus circuncidados tornava eles tão melhores do que os incircuncisos, que assassinaram a viúva, o órfão, o estrangeiro, que assassinaram o Messias. E que hoje assassinam as viúvas palestinas, os órfãos palestinos, os estrangeiros palestinos, e em cada um deles assassinam a figura do Messias. Mas ainda há uma Sião para Raabe, para o filisteu, para o morador de Tiro, para a Etiópia, para o etíope, para o gentio. Ainda há um lugar, ainda há uma Jerusalém, ainda há uma Sião para eles. Essa Sião não é a cidade de Jerusalém, lá no estado de Israel. Essa Sião é Cristo Jesus. O santuário para o qual nossos olhos devem olhar cheios de esperança é o santuário celestial. Era a vontade de Deus que o reino terrestre de Israel fosse um reino de acolhimento a todos os povos, de evangelho a todos os povos. A Igreja de Deus na terra hoje, se pretende cumprir o propósito de Deus, precisa ser uma igreja que acolha a todos os povos. Não importa a cor da pele, não importa a origem étnica, não importa a riqueza, não importa a cultura, não importa a erudição. O povo de Deus, o povo que segue a Deus hoje, deve estar aberto para todos os povos. Nossa comunidade local
Nossa igreja local precisa ser uma igreja aberta para todos os povos. Existe lugar para você lá, existe lugar para mim lá. Todos juntos, com os olhos fitos no ministério de Cristo, na Sião, a verdadeira, no tabernáculo, o verdadeiro, aquele que não foi erigido por mãos humanas. Um abraço para todos os irmãos, Shalom e até a próxima. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas, que bom estarmos juntos mais uma vez, estudando a Palavra de Deus através da nossa lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre nós estamos aprendendo um pouco mais sobre o livro dos Salmos. Os Salmos não são apenas músicas, não são apenas poesias, não são apenas louvores. Os Salmos também tratam de história, tratam de profecias e trata principalmente de uma esperança, a mesma esperança que eles tinham no passado, do encontro com o Messias, é a esperança que nos move hoje. Nós esperamos pelo Messias, nós queremos encontrar com o Messias glorioso que virá para nos resgatar desse mundo de trevas. Nessa semana estamos estudando sobre o desejo de encontrar com Deus em Sião. E aqui na parte de quarta-feira nós temos o título Segurança e Paz em Sião. A autora nos pergunta como o mundo é poeticamente retratado no Salmo 46, versos 1 a 7. Ali nós encontramos Deus como o refúgio de Sião. É interessante que as cidades antigamente eram refúgios, eram locais onde as pessoas se protegiam contra os animais selvagens, contra as intempéries do clima e também contra os seus inimigos. Mas no caso de Sião é um pouco diferente. O refúgio é quem habita em Sião. Deus habita em Sião e, portanto, é o refúgio daquela cidade. Aí a autora diz aqui que o Salmo faz uma descrição vívida do mundo em confusão. Usa ali alguns termos relacionados à tempestade, a ondas que se rebatem, se revoltam, para retratar a confusão política, social, as guerras que acontecem pelo mundo. A imagem de águas perturbadas muitas vezes é retratada como as nações rebeldes e seus vários problemas, né, que acontecem por conta da sua impiedade. E aí no Salmo 46, as imagens de calamidade naturais retratam o mundo controlado por uma nação, por nações, na verdade, que guerreiam umas contra as outras. Então não há segurança, não há paz no mundo em que nós vivemos. Evidentemente, essas coisas acontecem porque o mundo não conhece a Deus. Apesar do mundo em confusão, o povo de Deus vive em segurança, porque Deus é o seu refúgio. Aqueles que estão na presença do Senhor estão habitando nesse refúgio de paz. É interessante que a cidade de Jerusalém, o nome Jerusalém quer dizer exatamente isso, cidade de paz. Então, quando nós lemos ali as poesias que se referem a Jerusalém como um lugar de paz, quando clamam a Deus para que haja paz em Jerusalém, na verdade estão fazendo uma referência ao próprio nome da cidade, que tem esse significado. A palavra Jerusalém é uma derivação da palavra Shalom em hebraico, que quer dizer paz, né? Então esse mundo está em confusão porque não conhece a Deus. Ele está presente no mundo, pois está entre o seu povo. Ainda que tudo pareça ruim, a presença divina está aqui, e conhecendo essa verdade fundamental, encontramos esperança e encorajamento. É interessante que a Bíblia nos promete uma paz que não é a paz que o mundo conhece, porque a paz que o mundo conhece, ela depende de circunstâncias. Então, para que haja paz, é necessário que todas as coisas estejam caminhando em paz. No entanto, a paz que o mundo oferece é uma paz utópica, porque nós nunca estaremos aqui nesse mundo em uma condição de paz. Sempre há alguma coisa do que se queixar, sempre nós vamos ouvir falar de guerras e rumores de guerras, sempre haverá conflito interno, conflito entre nós e o nosso Deus por conta dos nossos pecados. Então,
a paz que Deus nos oferece não é uma paz que depende de circunstâncias, mas uma paz que acontece apesar das circunstâncias. E aqui a autora continua dizendo que o Senhor, que é refúgio perfeito, é a fonte da paz e da segurança duradoura de Sião. As palavras que destacam a segurança de Sião no Salmo 46, verso 3, são ainda que, ou seja, embora o mundo esteja passando por toda essa confusão, ainda que essas coisas estejam acontecendo, a paz estará conosco. Por quê? A paz não é resultado total de ausência de provações, mas um dom de Deus aos seus filhos confiantes. Então, Deus nos auxilia para que tenhamos paz em meio a circunstâncias turbulentas, porque a nossa esperança é o Senhor. A nossa esperança está além do que esse mundo possa nos atingir, ainda que as circunstâncias, as guerras, as coisas desse mundo nos ceifem até mesmo a vida, que é o dom mais precioso que nós temos, ainda assim nós temos esperança na ressurreição. Então não há como tirar a paz daqueles que se refugiam no Senhor. A questão é, Deus deixará ao mundo as suas escolhas e ações destrutivas para sempre? Não, né? Nós sabemos que Deus vai intervir muito brevemente. Como Deus responde à violência e à destruição do mundo? Salmo 46, versos 6 a 11. Aqui ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele põe limite à impiedade humana. Ele diz, aqui o salmista diz que Deus estende sua paz de Sião até os confins da terra. Ele fará cessar as guerras e extinguirá as ferramentas de destruição. Diz ali que ele quebra o arco, né? Ele destrói as ferramentas que são usadas pelos seres humanos para destruição. Então, as nações perversas usavam essas ferramentas para trazer opressão ao mundo. Essa é a grande esperança dos cristãos, que se cumprirá na segunda vinda de Jesus. Então, quando nós clamamos a Deus pedindo que o seu reino venha sobre nós, aquele reino de paz que nós aguardamos, ele nos oferece parte desse reino ainda aqui nesse mundo, ou seja, ele oferece a paz como um dom celestial. No entanto, esse tipo de paz, que é apenas paliativa, vamos dizer assim, porque nós ainda continuamos vivendo na presença do mal, será uma paz definitiva muito brevemente, quando Jesus Cristo voltar e acabar com o mal. Aí sim, a sua paz se estenderá a toda a terra. Aqui na perguntinha do rodapé, como podemos ter paz e confiar em Deus em meio a um mundo turbulento? O mundo é turbulento, nós ouvimos falar de coisas terríveis todos os dias, nós ainda vivemos na presença do pecado. No entanto, nós devemos nos lembrar da nossa esperança, a esperança que nós temos em Deus. E Jesus Cristo disse lá em Mateus 10, no capítulo 10, verso 28, que ainda que a nossa vida seja ceifada, nós não devemos temer aqueles que podem matar o nosso corpo, mas não podem tirar a nossa vida definitivamente, não podem matar a nossa alma, porque ele trará a vida novamente. Então nós devemos temer a Deus, que pode exterminar definitivamente o ser humano. Então não devemos ter medo das circunstâncias desse mundo e jamais devemos nos dobrar diante das circunstâncias desse mundo, porque Deus tem um plano superior. Na parte de quinta-feira, nós temos o título Inabalável como o Monte Sião. E a autora nos pergunta como os que confiam em Deus são retratados no Salmo 125, versos 1 e 2. Eles são como os montes, como o monte de Sião, um monte que não se abala. Então, os que confiam no Senhor são comparados ao monte Sião, um monte sólido que não pode ser abalado, né? Então, a vista das magníficas montanhas que cercavam Jerusalém inspirou o salmista a reconhecer a certeza da proteção divina, que está relatado no Salmo 5, verso 12, também no Salmo 32, verso 7 e verso 10, e também no Salmo 125, que a autora nos recomenda aqui para ler.
Ao contrário dos montes governados pelos ímpios, que são lançados ao mar, a impressionante durabilidade do monte sobre o qual Jerusalém foi construída inspira a confiança. A certeza de proteção divina se torna mais ousada diante da realidade de que o mal parece prevalecer às vezes. No entanto, mesmo em meio a esse mal, temos esperança. Então, mesmo que o mal pareça prevalecer no mundo, quando nós olhamos para os noticiários, quando nós olhamos para as circunstâncias, quando nós olhamos para os governantes, parece que tudo está indo caminho abaixo. No entanto, quando nós olhamos para o céu, nós vemos o Senhor assentado em seu trono, nos dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele continua no seu trono e julgará toda a terra. A pergunta aqui agora é: como os justos são tentados? Qual é a lição para nós? Ali diz que os justos são tentados pelo cetro dos maus, ou seja, pelo governo dos maus. Os maus parecem governar o mundo, os maus parecem prevalecer, os maus parecem se sobressair. E isso pode levar o justo a lançar mão também do mal como um recurso para se sobressair, para se sobrepor sobre os demais. No entanto, o recado que Deus está nos dando através do Salmo é que ele julgará as maldades desse mundo. Então, os fiéis podem ser desencorajados pelo sucesso dos ímpios e talvez tentados a seguir os mesmos caminhos. O povo ainda tem liberdade para praticar iniquidade, desviar-se para caminhos tortuosos. O Senhor é justo e julgará os que permanecem em rebelião e não se arrependem dos seus pecados. Então, aqueles que parecem estar fazendo sucesso nas circunstâncias desse mundo, na verdade, estão caminhando para a sua própria destruição. Eles lançam a mão de todos os recursos disponíveis nesse mundo e, por isso, muitas vezes se sobressaem em todos os campos. São mais ricos, são mais poderosos, governam sobre outros. No entanto, essas coisas não são vistas no céu como símbolo de grandeza ou como símbolo de poder, porque todas essas coisas são passageiras, todas essas coisas serão destruídas. Ainda que alguém lance mão dos recursos mais espúrios desse mundo e acumule bilhões, que é um dinheiro que vai durar por gerações, 1 bilhão dura por várias gerações se a pessoa somente gastar aquele dinheiro, mas a pessoa morre. Ela não vai conseguir desfrutar daquilo que possui, daquilo que juntou, enquanto que aqueles que andam na presença do Senhor estão acumulando para a eternidade, estão acumulando vida eterna, estão acumulando aquilo que é duradouro. Então, assim como o Monte de Sião é refúgio inabalável, ou seja, mesmo quando não entendemos as provações, ainda podemos confiar na bondade de Deus. Ainda quando nós não entendemos por que, como o salmista Asaf, por que os ímpios prosperam, por que os ímpios se sobressaem, ainda assim nós podemos confiar na bondade e na misericórdia do Senhor, que cuida do seu povo, dando alimento, dando tudo que é necessário para a nossa sobrevivência. E aqui tem um texto do livro Caminho a Cristo, de Ellen White, que diz o seguinte: não temos, porém, razões para duvidar da palavra de Deus pelo fato de não entendermos os mistérios de sua providência. Por toda parte há maravilhas que estão além da nossa compreensão. A dificuldade está na debilidade e na pequenez da mente humana. Deus nos deu nas Escrituras provas suficientes do seu caráter divino e não devemos duvidar da sua palavra pelo fato de que não podemos compreender todos os mistérios da sua providência. Então, muitas vezes, nós somos questionados ou mesmo questionamos a Deus por falta de conhecimento pleno a respeito de todos os mistérios de Deus. E nós, então, questionamos a Deus por que algumas pessoas prosperam, por que algumas pessoas boas estão passando por circunstâncias difíceis, e isso pode enfraquecer a nossa fé. Mas devemos nos voltar para a palavra de Deus, ainda que não compreendamos todas essas coisas, como o texto aqui diz, tem muitas coisas na natureza, tem muitas coisas ao nosso redor que nós não conseguimos compreender e nem por isso deixamos de utilizar. Eu não compreendo como funciona, por exemplo, o meu telefone celular.
mas eu uso bastante meu telefone celular, não compreendo como a natureza funciona em alguns aspectos, mas lanço mão dos recursos naturais para a minha alimentação, para a minha nutrição e coisas desse tipo. Então, isso não significa, o fato de não compreendermos a Bíblia não significa que ela seja inválida. Pelo contrário, se nós compreendêssemos todos os mistérios da Escritura Sagrada, isso significaria que quem produziu tem uma mente menor do que a nossa. Então, quem produziu a palavra de Deus tem uma mente infinitamente superior que a nossa, e por isso nós ainda precisamos de muita inteligência, de muita sabedoria, de muito conhecimento vindo do céu para poder compreender todos os seus mistérios. O que nós sabemos é que o Deus que está assentado no seu trono governou a história até esse ponto. Então, nós podemos confiar que ele continuará no governo até que todas as suas promessas se cumpram. Espero que você esteja fundamentado nas promessas do Senhor e que a sua fé esteja olhando além das circunstâncias desse mundo para uma Sião que ainda será estabelecida, cujo trono de Deus será o centro e nós estaremos ali adorando ao nosso Deus face a face. Se essa é a sua esperança, nós vamos continuar nessa caminhada juntos até o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu termino aqui essa minha participação, agora você fica com o Lúcio, com as perguntas de sexta-feira. E que Deus abençoe a sua vida, a sua família, trazendo salvação para você e para o seu lar. Até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Valeu, Marcos! Valeu, guerreiros! Alexandre e Marcos, firmes e fortes, graças a Deus. Valeu a você que chegou até aqui. Não esqueça do hashtag, fui até o finalzinho aí, ó, nas perguntas para discussão com o Lúcio. Pessoal, nós temos aqui 4 perguntas para consideração. Eu confesso que são 4 perguntas bastante difíceis, porque eu não consegui muito nem interpretá-las direito, para ser sincero, né? Mas tem aqui, eu vou tentar ser mais literal do jeito que eu penso, né? E trazer essas considerações de acordo com o meu entendimento. Qualquer coisa, se você entender alguma coisa diferente, coloque aí nos comentários, nos ajude a edificar ainda mais esse conhecimento. A primeira pergunta diz assim: como aplicar à nossa igreja, né, a igreja, os princípios espirituais e teológicos da Sião literal? Como você levar a nossa igreja, né, que diz aqui, aplicar à nossa igreja esses princípios espirituais e teológicos? Né? O que eu considero, né, que deu para considerar, a Sião literal é justamente onde Deus manifestou e escolheu como ele gostaria de ser adorado, como que ele gostaria que as pessoas, né, aprendessem dele e levassem dele às outras nações. Infelizmente, nós sabemos que o povo de Israel não cumpriu bem esse papel. E nós, né, cristãos contemporâneos aqui, né, em 2024, podemos estar cometendo o mesmo erro. Né? Às vezes nós ficamos tão fechados na nossa religiosidade e esquecemos, né, que nós temos que adorar a Deus, sim, nos templos, na igreja, mas principalmente adorar a Deus no auxílio ao próximo, no emuná, né, que o Ricardo sempre traz para nós aqui, no emuná, na fé em ação. Mas é isso que eu tenho, né, levando o nosso povo a enxergar que o verdadeiro santuário da vida de Cristo, né, é aqui, mas principalmente que Deus tem um plano na nossa vida, na vida de cada um. Segunda questão é assim, ó, como os crentes permanecem no santuário de Deus? Uma pergunta interessante. Traz aqui 2 textos, né, o de João e de Hebreus, para você meditar. Mas como os crentes permanecem no santuário de Deus? Isso é interessante, ó. Se você entender que Deus, né, Deus é onipotente, onisciente, onipresente, ou seja, ele está fora do tempo e espaço. Tempo e espaço é uma criação do nosso Deus. E nós estamos dentro do tempo e espaço. Então, como que você pode permanecer no santuário de Deus? Sabe? Entender que Deus, ele permeia o tempo e o espaço. Você está em todo momento na presença de Deus. A gente, né, infelizmente, alguns cristãos têm isso, né, acha que vai lá na igreja ver a Deus. Não, lá é o momento de você cultuar, louvar a Deus, com aquela alegria dos hinos, em comunhão com os irmãos, e ver outros irmãos e fortalecer a fé, para saber assim, ó, não estou sozinho nesse mundo. É para isso que existe a igreja, para unir forças, para fazer grandes obras.
Mas não significa que Deus só está lá, que aquele momento somente é de adoração. Você deve permanecer no santuário de Deus a todo momento da sua vida, desde quando você acorda até quando você dorme. Eu falo até para os adolescentes, eu falo, meu amigo, quando você estiver lá pecando, saiba que Deus está vendo, está na presença de Deus também. Porque não tem como Deus se retirar do universo que Ele criou, né, pessoal? Então, vamos ter essa noção, né? Eu louvo a Deus porque desde pequeno, mesmo sendo católico, eu tinha essa noção, né, que Deus estava presente, tinha uma noção, claro, espiritualista, de que minha avó que tinha morrido também estava presente, né, sempre me olhando, né? Mas de certa forma isso me ensinou a ter uma constante presença do divino também, porque eu falava assim, bom, se minha avó está lá, Deus também está me vendo, né? Mas é isso aí. 3. Como Sião se tornará a cidade de todas as nações, conforme previsto em Salmos 87. Como Sião se tornará a cidade de todas as nações. Bom, como vocês viram aí pela fala do Alexandre e do Marcos, né, sobre a Sião literal, o monte, a Sião Jerusalém, então como que vai se tornar? Se você pegar Apocalipse, capítulo 21, verso 3, vai dizer justamente, né, que a nova Jerusalém vai ser a nova capital do universo, né? Ou seja, então, respondendo a pergunta, como Sião se tornará a cidade de todas as nações, é porque realmente lá vai se tornar o tabernáculo de Deus com os homens, está lá em Apocalipse 21, 3. Então, né, é fácil de você fazer esse link, né, de Salmos 87 com Apocalipse 21, verso 3. É bem simples essa pergunta. Já a quarta pergunta é interessante. Como responder à pessoa que aponta para a prosperidade dos ímpios, enquanto pessoas boas, entre aspas, sofrem? Como que você responde isso? Hein? Pessoal, que perguntinha difícil, hein? E é difícil porque a gente sempre tem a síndrome dos amiguinhos de Jó, sabe? Sempre temos a síndrome do amiguinho de Jó. Ah, se você está sofrendo isso é porque você pecou. Ah, se está fazendo isso é porque você pecou, sabe? E a gente sabe que nós não temos explicação para tudo, né? Até a segunda parte da pergunta diz, é importante reconhecer que não temos resposta para tudo? Sim, pessoal, não temos resposta para tudo. Por que a sua vida é assim? Por que tem pessoas que sofrem tanto? Por que tem pessoas que não sofrem, né? Nós não temos as respostas. Nós sabemos que sim, quem planta tomate, colhe tomate. E muitas vezes as pessoas estão colhendo tomate porque plantaram tomate, né? Quem trabalha com educação sabe disso. A gente tenta preparar as pessoas, né? Fala assim, pessoal, ó, trilhem por esse caminho da educação, da formação, do estudo, da cultura, porque isso ninguém vai poder roubar de vocês. E isso com certeza vai abrir a mente de vocês e vai proporcionar melhores oportunidades. E aí, às vezes, a pessoa não ouve você, não faz isso e depois fica, não consegui vencer na vida, mas também não fez nada para vencer. Então tem essa parte. Mas a gente sabe que tem muita gente boa sofrendo coisas horrores e tem muita gente que não é tão boa assim e que não sofre, que prospera, que está tudo certo, né? Então, como nós temos vários salmos estudados no passado, né, a gente sabe assim, os salmos de lamentação, ó Senhor, porque meu inimigo está prosperando diante dos meus olhos, eu estou aqui sofrendo, tal. Mas nós sabemos, né, que ao seu tempo tudo ficará claro. Tudo virá à luz que Deus vai trazer. Então, eu acho que é isso que nós temos que ter, essa confiança. Está nas mãos de Deus. Você está alegre? Está nas mãos de Deus. Você está sofrendo? Também está nas mãos de Deus. E vamos seguir na vida, porque nós sabemos que o plano de Deus não é para essa vida, né, mas para a grande Sião eterna que todos nós estamos esperando. Bom, pessoal, essas foram então as minhas considerações. Perdoa-me aí pelo preparo, né? Porque foram umas perguntas bem estranhas assim para mim, para o meu gosto pelo menos, mas eu coloquei aqui as minhas considerações. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado também. Vamos encerrar então esse estudo, assim como nós começamos, sendo gratos, né, pessoal? Porque a gente pode falar, porque eu posso enxergar, porque você pode ouvir. É muita gratidão a Deus. A chuva caiu aqui em Campo Mourão, estamos vivos, uns estão com dengue, outros não estão, mas estamos todos caminhando. E Deus tem cuidado de nossas vidas. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor. Conseguimos concluir mais um estudo, Pai. Obrigado por essa analogia, por essa certeza de que o Senhor é um Deus tão perto, tão presente, ó Pai. O Senhor criou símbolos bastante concretos, uns já um pouco abstratos, Pai, mas a sua presença, ela é constante. Obrigado pela lição, obrigado pela força que nos dá. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, pessoal.
É isso aí, pessoal. Então nos vemos já na penúltima lição dessa série de Salmos, já está acabando. Não sei quem eu já recebi minha nova lição, né, da nova série que nós vamos estudar. Então fique alertas, no 12º vídeo veremos adoração para toda a vida, mais um tema envolvendo o livro de Salmos. Pessoal, fiquem com Deus, se cuidem do mosquitinho que está picando muita gente aí e até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.